e massa específica dos grãos, a montimorolonita pode chegar a ter um grão cujo peso é 1, com peso de água preso nela de 8 vezes maior que o peso dela, tá? Que é o teor de umidade, é o peso da água sobre o peso do grão. Por isso que eu falei. Por isso que o limite de liquidez dela é tão alto. Olha assim, ó, chega a 900 o limite de liquidez. Veja que LL e LP são umidades. São umidades, né? Então, veja como você pode comparar em função de uma umidade natural o comportamento limite dela. Ou seja, se eu tiver uma argila, qual que é a umidade dela? Tanto, eu posso dizer o estado de consistência dela, que vai aparecer daqui a pouco dessa forma. Então, está falando do teor de umidade, está falando do ensaio de limite de liquidez, como ele é feito, né? Tem uma aula específica que vai ser a próxima aula de laboratório, que eu não vou me adentrar hoje, tá? Eu tenho ensaio de LP, limite de plasticidade, que aí está sendo feito esse rolete, que é 3 milímetros. Quando chegar a 3 milímetros, ele tem que começar a fissurar. Então, se fissurar antes, está muito seco. Se fissurar depois, está muito úmido. Então, tem que acertar a umidade, onde se padroniza uma coisa tão assim, é uma forma de padronizar só e chamar que é o limite de plasticidade. 3 milímetros tem que começar a fissurar, nem antes nem depois. Aqui está aquela formulinha que eu já falei, do IP, né? IP é LL menos P. Aí está a carta de plasticidade, onde você entra com o limite de liquidez e entra com o índice de plasticidade, e aí ele vai começar a dizer que a argila é inorgânica, que a argila é isso, que a argila é aquilo. Então, você começa a ter ideia de comportamento de como a argila é, tá? Então, aqui nós temos exatamente o que eu falei várias vezes, que vai aparecer, apareceu. O índice de consistência. Se você tiver o limite de liquidez, tiver o IP, e se tiver a umidade, se esse IC cair menor que 0, é muito mole. Então, agora você já está falando de resistência. Consistência é a resistência de argilas, é a forma de falar. Mole, média, rigidura. Então, veja bem que engraçado, né? Que bacaninha, né? Se eu tenho a umidade de uma argila, tenho LLP, eu posso dizer se ela é mole, média, dura e rígida. Então, já comecei agora, como engenheiro, saber resistência das argilas sem fazer ensaio de resistência. Eu estou dizendo que é dura, estou dizendo que ela é rija. E depois vão aparecer outras tabelinhas dizendo qual que é a resistência à compressão simples, associando com esse mole, média, dura, enfim. Tá? E também, quando você faz ensaio, a sondagem, você também faz a mesma coisa. Né? Você em função do SPT, você fala se é mole, média, dura, rija, argila. Né? Aqui, mostrando as faixas de IP e também como são então chamadas, plasticidade baixa, média e rígida. Aqui uma outra régua, né, dizendo aí, nós já mostramos uma parecida, né, mostrando sólido sem retração, o sólido, o plástico e o líquido, e as faixas divisórias entre eles, né. Aqui, essa figurinha já apareceu uma vez, aqui também já falamos, que é exatamente o de IP, se é muito plástico, menos plástico. Aqui a atividade coloidal. A atividade coloidal é uma coisa muito importante na hora de caracterizar o solo. O que ela quer dizer? Veja bem, atividade coloidal, índice de atividade, índice de plasticidade dividido pela fração